Boa noite. Esta noite, vamos ouvir a extraordinária história de Isaque. Essa história nos mostra que Deus é realmente fiel e nunca quebra as promessas que nos fez. Vemos isso através do nascimento do próprio Isaque, como foi prometido a Abraão, quando Abraão não tinha esperança de deixar herdeiros nesta terra. Agora, vamos ver a vida de Isaque se desenrolar diante de nossos olhos, ver ele superar muitas provações e ser o próprio cumprimento de uma promessa milagrosa. Antes de começarmos, vamos tirar um momento para respirar e permitir que as preocupações do dia sejam aliviadas enquanto nos concentramos na única coisa que importa neste momento: ouvir a voz de Deus. Respire fundo. Segure o ar por um momento e expire devagar e completamente. Você pode pausar o áudio para repetir esse exercício quantas vezes quiser. Estaremos aqui quando você voltar. Agora, feche os olhos e deixe sua mente vagar para um outro lugar e outro tempo. Esta é a história de Isaque. As colinas pareciam pequenas rochas à distância, enquanto Isaque observava cautelosamente. Era uma visão de tirar o fôlego. O orvalho da madrugada, abraçando os cumes das montanhas, formava uma terra de sombras. Isaque lutou para respirar o ar frio. Ele estava caminhando há 3 dias com seu pai, Abraão. E ele, como um disco quebrado, ocasionalmente repetia a frase: "Estamos quase lá?" Isaque havia desistido de acreditar que ele e seu pai Abraão chegariam às montanhas de Moriá em breve. Isso era para ser o sacrifício de um animal a Deus, pensou Isaque. Sempre que papai me leva, chegamos em casa ao pôr do sol, mas estamos aqui há dias. Pai! Depois de algum tempo, ele ouviu um sussurro fraco. Sim, filho. Isaque nunca havia visto seu pai tão quieto. Normalmente, Abraão era a alma da festa, o pai carismático que cuidava de todos. Mas este homem que estava andando lentamente na frente de Isaque estava irreconhecível, sem vida, seus ombros quase se curvando em direção ao chão de tristeza. "O fogo e a lenha estão aqui", disse Isaque. "Mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Isaque sabia que essa jornada era diferente das outras. Os 2 servos que caminhavam com ele e Abraão mal falaram ou sequer olharam para Isaque. Será que ele havia feito algo errado? "O próprio Deus proverá o cordeiro para o holocausto, filho", disse Abraão. Ele se virou para Isaque e sorriu levemente, seus olhos cheios de muitas emoções que Isaque não conseguia decifrar. Abraão virou-se para um dos servos e disse: "Fique aqui com a jumenta enquanto vamos até lá. Vamos adorar e depois voltaremos para você." Isaque soltou um suspiro de alívio. Eles finalmente chegaram, mas não havia holocausto, apenas montanhas intermináveis à frente, altas e lindas. Ele observou enquanto Abraão construía um altar, arrumando lentamente a madeira, um tronco de cada vez. Isaque pensou nos dias que levaram a isso,
tentando recordar momentos alegres com seus pais. Abraão e Sara sempre lembraram a Isaque de como ele era especial. Antes de você aparecer, eu mal sabia o que era alegria. Ele se lembrou de sua mãe dizendo: é por isso que eu te chamei de Isaque, dizia ao sorrir. Isaque acreditou em seus pais. Ele sabia que era diferente. Ele era o filho milagroso que Sara deu à luz quando tinha 100 anos. Ao anoitecer, Abraão contava a Isaque histórias de suas belas conversas com Deus. Deus também falava constantemente de Isaque, assegurando a Abraão que dele viriam gerações. Filho, Isaque pulou. A brisa rapidamente o trouxe de volta à realidade. Deite no altar, disse Abraão. Sim, pai. Naquele momento, ele começou a perceber e se perguntar: ele era o sacrifício? Por quê? Ele não era o filho prometido a Abraão e Sara? De repente, Isaque e Abraão ouviram uma voz chamando: Abraão, Abraão! Estou aqui. Abraão respondeu rapidamente: não coloque a mão no menino. Não faça nada com ele. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Esta era a voz de Deus. Abraão olhou para cima e depois para um arbusto e viu um carneiro preso pelos chifres, um holocausto. Isaque ficou aliviado, mas ainda não havia acabado. Deus falou a Abraão mais uma vez, dizendo: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que porque você fez isso e não reteve seu filho, seu único filho, certamente o abençoarei e tornarei sua descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu e como a areia na praia. O servo principal de Abraão sentou-se relutantemente junto ao poço fora de Naor. Os camelos ao lado dele ficaram sem água por dias. Eles se ajoelharam, cansados e exaustos, quase sem vida. Como vou tirar água para esses pobres camelos? Ele pensou. Até este ponto, o servo havia feito tudo ao seu alcance para obedecer os mandamentos de Abraão. Eles continuavam a escutá-lo em seu ouvido como um sino matinal a cada passo que davam. Eu não tenho muito tempo de vida. Por favor, encontre para meu filho Isaque uma esposa. Ele sabia que Isaque não poderia voltar para a terra que Abraão havia deixado. Ele lembrou-se da aliança de Deus com Abraão, como ele o trouxe de sua terra natal para um lugar totalmente novo. Antes de perder toda a esperança, o servo principal começou a orar. Erguendo os olhos para o céu, ele disse: Deus, por favor, seja bondoso com meu mestre Abraão. Quando eu disser a uma jovem: por favor, dê-me o seu jarro para que eu possa servir de bebida, e ela concordar, ela será a que você escolheu para o seu Isaque. O servo sabia que Deus tinha um plano para Isaque, que ele predestinou neste exato momento. Ele já havia planejado o futuro de Isaque e separado a esposa mais graciosa para ele quando ele era apenas uma semente no ventre de sua mãe. Com licença,
você está bem?" O servo pulou em choque. Ele não havia terminado sua oração. Lá estava uma jovem com uma jarra no ombro. Ela parecia diligente, mas paciente. "Por favor, me dê um pouco da água de seu jarro", exclamou o criado, quase com a impressão de que aquela jovem era fruto de sua imaginação. A mulher sorriu. "Claro, beba." Ela rapidamente abaixou a jarra e lhe deu uma bebida, embora ele fosse um estranho. Olhando para os camelos, a jovem se preocupou. "Vou tirar água para os seus camelos também, até que eles tenham bebido o suficiente", disse ela. O servo a observou em estado de choque enquanto ela esvaziava seu jarro no coxo, corria de volta ao poço para tirar mais água, várias vezes para todos os camelos. "Por favor, posso perguntar de quem você é filha? Há espaço na casa de seu pai para passarmos a noite?" "Sou Rebeca, filha de Betuel." "Pois sim, temos muito espaço para você passar a noite." "Muito obrigado, e por sua generosidade, aceite essas 2 pulseiras de ouro e um piercing para o nariz." Rebeca, surpresa com este estranho encontro, correu para contar à sua família. Seu irmão, Labão, correu ao encontro do servo de Abraão. A generosidade enchia a atmosfera da casa de Rebeca. Estava nos lábios de sua família, viviam com ela. Com ela, recebiam os estrangeiros e transformavam sua casa em lar. A palha foi trazida para os camelos e o servo de Abraão recebeu água para lavar os pés, bem como comida para se alimentar. O criado ficou tão chocado com isso que teve que confessar porque estava realmente na casa. Antes que a família começasse a comer, o servo disse nervosamente: "Preciso te contar uma coisa." "Por quê? O que houve?" "Você pode falar conosco", disse Labão, irmão de Rebeca. Eu sou o servo de Abraão. Deus o abençoou de muitas maneiras e ele é rico, tanto espiritual quanto fisicamente. A esposa de meu senhor, Sara, deu-lhe um filho em sua velhice. Ele é o fruto de um milagre. Eu estava perto do poço, quase desistindo, e então Rebeca saiu com a jarra no ombro. Seu coração generoso me permitiu ver que ela deveria ser a esposa de Isaque, o filho do meu mestre. O rosto de Labão se iluminou, assim como o de Rebeca. Eles sabiam que aquele não era um encontro comum, era Deus trabalhando em suas vidas, orquestrando uma união perfeita entre 2 pessoas, usando amigos e familiares. Isso é definitivamente do Senhor. Não podemos dizer nada contra, disse Labão, pois sabia que essa era a vontade de Deus para Rebeca. O servo de Abraão ficou tão aliviado que se prostrou diante de Deus e começou a louvá-lo. Ele então tirou joias de ouro e prata e as deu a Rebeca, além de dar presentes também a seu irmão e sua mãe. Essa foi a maneira de Deus não apenas abençoar Isaque, mas também Rebeca e sua família. Depois de ser perguntada por sua família se ela queria ter Isaque como marido, Rebeca não hesitou e concordou, pois ela também se sentiu movida naquela direção, ouvindo o sussurro silencioso de Deus. Por causa de sua obediência e coração bondoso, a família de Rebeca a abençoou, dizendo: "Nossa irmã,
que você aumente para milhares e milhares, que seus filhos possuam as cidades de seus inimigos. E Rebeca foi com os servos de Abraão para o seu novo lar. Isaque estava meditando no campo, sozinho, quando viu vários camelos se aproximando ao longe. Enquanto caminhavam na direção dele, ele começou a perceber que aquele era o servo de confiança de Abraão e Rebeca. Atônito, Isaque correu para encontrá-los. Assim que ele falou com Rebeca, ele começou a se apaixonar por seu coração, assim como por seu comportamento e beleza. Devido à fidelidade de Deus, Isaque casou-se com Rebeca imediatamente. Eles se amaram tanto que Rebeca consolou Isaque quando Abraão, que viveu 175 anos, e Sara faleceram. Deus continuou a abençoar Isaque, pois ele era a própria promessa que estava nos lábios de Deus mais de 100 anos atrás, quando ele falou com um jovem chamado Abrão.